Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e tudo sempre. É com muita alegria, com muita felicidade que a gente recebe os nossos companheiros, a nossa companheira, amiga, irmã, Cláudia Saegusa, né? Nome diferente. Saigusa. Qual é a descendência do sobrenome? Boa Já noite, começa, Rinaldo. Boa noite, já Jéter. começa logo É do por meu aí. marido, Rinaldo. Ele é Pergunta a Luiz que descendente de descendência é japonês. isso aí. Ele é descendente de japonês. O pai dele Ah, era japonês. A mãe brasileira aí de Pernambuco. ah, E o pai japonês, e aí o sobrenome Saigusa. E depois que eu maravilha. casei, eu passei a adotar o Saigusa e todo mundo me conhece como Cláudia Saigusa. Muito bem, Saigosa. Agora eu vou ver se eu acerto o nome dele. Meu querido amigo e irmão Jete. Boa noite, meu Isso. amigo. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Cláudia. Boa Sim, é noite. Jéter. Nossa alegria e nossa satisfação estarmos junto a vocês dois e também a todos os internautas que estão nos sintonizando. Perfeito. Eu quero agradecer a todos os canais parceiros que estão retransmitindo esse trabalho novo que estamos iniciando agora, mas teremos projeto para o próximo ano. Próximo ano, aí é só vamos ajustar, né, Jet, né, Cláudia? E Vamos aí verificar. vamos caminhando mais para frente. Mas graças a Deus, o que Deus firmou está se concluindo agora, né? Está se afirmando agora. E para nós é uma alegria em nome de ter vocês dois e principalmente, né, a companhia desses companheiros que já estão aqui. A gente vai trazer aqui a TV Secal, que retransmite também esse estudo, esse programa. A nossa querida amiga e irmã Joanice da Bahia. Boa noite, minha querida. Aurino, seu esposo, está aqui também, né? A Rosemarie está aqui com a gente também. Boa noite, minha irmã. Alexandra Marques, boa noite. Que Jesus nos abençoe, querida. Tem um cidadão aqui com esse sobrenome também. Quem é esse cidadão aqui, é? O Luiz Saigusa é o meu marido. Seu esposo, muito bem. Boa noite, Luiz. Boa noite. Aida. Boa noite, Aida Luciana. Seja bem-vinda, muita luz, muita paz e muitos que estão aí quietinho, né, acompanhando. Sejam todos e todas bem-vindos. Muitos que estão no Brasil, podemos dizer boa noite, né? Mas começando para outros países, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, porque muitos, dependendo do fuso horário, vão assistir esse trabalho. Bem, gente, antes de a gente fazer a prece inicial e fazer o nosso bate-papo, vamos fazer descrição de imagem para os nossos irmãos que utilizam os recursos visuais. Estamos em 3 quadros, 2 acima, 1 embaixo. Acima do lado esquerdo está a Cláudia, uma jovem de pele branca, cabelos Gostei do castanhos. jovem, viu, Rinaldo? Gostei bastante. Você está Olha, enganando eles, mas tudo bem. não, olha, velho só a estrada, só que a gente não estrada. Uma jovem senhora, A senhora por sua conta, uma jovem, cabelos castanhos no ombro, é castanho isso mesmo? castanho. No ombro, está usando uma roupa, uma blusa branca, por trás podemos dizer, uma estante repleta de livros, né? E depois ela vai contar a historinha dela. Essa nossa querida amiga e irmã Cláudia. No meu lado esquerdo, acima, está um jovem senhor chamado Jé. Ele gostou também. Ó. Cabelos grisalhos, curtinho, barba fechada, branquinha, bigode bem asseado, pele branca, usando uma camisa tipo polo, Jet? Não, não é polo, não. É não. Ou é de botão?
De botão. De botão, cinza. É listada, né? Listrada. Por trás uma cortina, um jarrinho do lado esquerdo dele, com quadro. E abaixo, Rinaldo Soares, moreno claro, cabelos grisalhos, uso óculos preto quadrado, estou usando uma camisa tipo polo, de cor vinho com listras horizontais azuis. Por trás, uma parede branca de cerâmica. Esse é o nosso cenário. Tá, chegou aqui nossa querida Olga, a nossa querida amiga irmã pernambucana Marta Alves. Seja bem-vinda, minha querida. Que Jesus nos abençoe de sempre. Cláudia, tu queres fazer a prece de início? Faço sim. Vamos nos conectarmos com Deus, com Jesus e com os benfeitores espirituais. Nesse instante, vibramos pelo amor na nossa terra, no nosso planeta, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, na divulgação da mensagem do bem, da mensagem do amor, pelos espíritos de luz que de alguma forma oportunizaram esse encontro. Agradecemos a todos os que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir no futuro, que possam ser abençoados e que possamos ter instantes de muita paz e de muita luz. Muito obrigada, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, iluminando o nosso planeta, a todos os que sofrem, e que possamos seguir em paz em nossas palavras. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Bem, uma breve apresentação da senhora jovem Cláudia Saegusa. Eu fui convidada por você, né, Rinaldo? Eu acho que é a principal característica da minha apresentação é ser editora de livros, no caso As Cartas de Paulo, que é do Haroldo, temos vários livros do Haroldo publicados, temos livros também do José Carlos de Luca, do Adeilson Salles, Rossando Klingen. Então, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente abençoada por trabalhar com isso, amo o que eu faço, minha formação, como nós conversávamos antes, né? Trabalhei muitos anos na área jurídica, e aí meu marido falou assim: você não quer me ajudar um pouco? Quando nossa filha era pequena ainda, ele estava começando a editora, você não quer me ajudar um pouquinho? Aí eu vim ajudar, amei trabalhar com editora de livro e estou aqui até hoje, e agradeço muito a Deus por fazer esse trabalho, que é um trabalho muito abençoado. E obrigada pelo convite para estar aqui para falar de uma dessas obras que nós tivemos a oportunidade de trabalhar para lançar para o público em geral. Perfeito, perfeito. Jet, é com você, meu amigo. Bom, nós somos trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, somos conselheiros lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, também somos conselheiros na Fundação Espírita André Luiz, que é responsável pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Tivemos toda uma atividade administrativa e informativa também. Nossa formação é de radialista, jornalista. Foi muito intensa a nossa atividade. Por razões de saúde, tivemos que nos recolher um pouco. Estamos retornando já há algum tempo, participando das lives, participando de alguns programas e aproveitando que fomos, graças a Deus, beneficiados, né,
por ter passado uma grande turbulência na área da saúde. Hoje nos consideramos curados e podemos, então, retomar alguns planos, né? E, mais recentemente, uma ideia aí do Luiz Saigusa, para que, juntos com a Cláudia, possamos aí fazer um trabalho. É uma coisa que estamos pensando, elaborando, e dando tudo certo, isso acontece em 2024. Mas uma alegria imensa estar aqui com você. E eu ainda arrumando mais trabalho para você. Eu quero dar boa noite aqui a Marta Silva. Boa noite, minha irmã. Akira, bom dia, Akira. Akira está no Japão agora. Com certeza deve estar se levantando aí para trabalhar. Enquanto a gente está saindo da quarta, ele já está na quinta lá, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Aieida, também. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa noite maravilhosa, hoje, amanhã e sempre. Bem, gente, como prometido, o nosso bate-papo hoje é sobre as cartas de Paulo. É uma interpretação e comentada por o Haroldo Dutra Dias. E aí, é claro, a gente vai procurar saber pela editora Cláudia, né? Na realidade, ela representa a editora, né? A editora se chama Interlitera, não é isso, Cláudia? Interlitera. Interlitera. É de literatura inteligente. Daí que veio o nome. Isso. E aí, Cláudia, eu agradeço à editora por ter me encaminhado essa obra e outras tantas que, no percorrer do ano de 2024, a gente vai apresentar. Mas me chamou muita atenção nela a forma de apresentação do Haroldo e, melhor, como surgiu a elaboração dessa obra. Foi uma necessidade até minha. Eu sempre fui muito fã do Haroldo e nós lançamos o livro A Bússola e o Leme, depois lançamos o livro Mind, e aí eu falava assim, tinha coisas que eu ouvia nas palestras dele, daí eu falava assim, mas onde foi que eu vi aquele assunto? Onde foi que eu ouvi Haroldo falando sobre alguma coisa? E aí eu falei, por que não compilar todo esse conhecimento que ele traz através dos inúmeros vídeos que ele nos traz, nos brinda com tanto conhecimento, e pôr num livro para ficar mais fácil para nós estudarmos, acharmos mais fácil os assuntos. E aí surgiu a ideia, eu passei para ele essa ideia, ele concordou, me explicando que ele realmente tem pouquíssimo tempo, né? Porque o Haroldo, além de juiz, ele está terminando o doutorado em neurociência, está terminando a faculdade de psicologia e faz biomedicina. Então, é uma pessoa que realmente, com pouquíssimo tempo, faz lives todos os dias, com conteúdos variados. Daí eu falei, não, nós vamos fazer o mais fácil possível para que fique fácil a sua conferência. E aí surgiu o primeiro projeto que saiu dessa forma, foi o Despertar, que é o nosso desafio agora que é o segredo da reforma íntima, né? Então, aí deu muito certo, o pessoal gostou muito, e aí veio também o Evangelho de João, que nós já estamos no volume 2, preparando o volume 3, e agora as cartas de Paulo. Então, é um trabalho muito gratificante. Oi? Apocalipse. O Apocalipse, é verdade. Acho que foi o mais desafiador, né, Jeter?
E é muito, muito gratificante, porque eu tive uma surpresa muito grande. Eu conheci o Haroldo Dutra de congressos, né? Não tinha assim um contato muito próximo do Haroldo. E para mim foi muito gratificante o respeito que ele tem pelo trabalho que a gente desenvolve, a aceitação. E ele senta, ele olha, daí ele fala: Não, Cláudia, vamos mexer aqui, não, não é exatamente assim. Esse aqui ficou muito bom. E aí nós vamos trabalhando, e nós, com isso, nós conseguimos fazer muitas obras, as pessoas têm gostado muito, exatamente por essa facilidade da pessoa poder achar os assuntos de forma mais fácil do que ficar olhando vários vídeos para saber onde foi que ele falou de determinado assunto. Fora que isso tudo é sistematizado. Por exemplo, o exemplo que ele deu, o Apocalipse. Foram compilados 5 seminários que ele fez a respeito do Apocalipse. Então, foram compilados, sistematizados, aí que ele confere para ver se está tudo certo, onde que tem que mexer. Então, fica muito mais fácil do que ele ter que sentar para escrever desde a primeira linha. Então, é um trabalho muito gratificante. Vocês fizeram uma compilação das palestras dele, fazendo uma conexão uma com a outra, para ir dar o formato do livro. Exatamente. Fantástico, fantástico. E outra coisa, né, Jete? Uma coisa que eu achei interessante nessa obra aqui, que é a primeira que a gente começou a ler, estudar, para a gente discutir sobre ela, como o Haroldo, Cláudio, ele faz uma conexão dos comentários de Paulo, porque primeiro ele vai dizer que quando Paulo ele se debruçou, quando ele viu, agora eu achei linda a colocação que ele fez. Quando ele viu Jesus Espírito, é assim que ele denomina Jesus na visão que Paulo teve, né? Saulo na época teve. E aí ele vai dizer que ele vai fazer uma revisitação aos contextos, né? Podemos dizer, da Torá. Mas o Haroldo ele vai mais além dessa questão, que é a tradução do grego, né, Cláudia? Né, Jete? Como é que vocês podem fazer essa dobradinha aí para trazer essas nuances deixa eu contar como o Jeter entrou nesse projeto, né, Jeter? Tá certo. Porque como é um desafio muito grande, né, você conseguir compilar o pensamento de uma pessoa tão inteligente como o Haroldo o tanto conhecimento que ele traz. Eu fui buscar alguém que conhece muito a doutrina espírita, que é o Jeter. O Jeter é assim, um grande conhecedor da doutrina espírita, um trabalhador da seara de Jesus. E aí eu falei, Jeter, me ajuda a nós fazermos, porque, como eu falei, né, nós precisávamos dar o mínimo de trabalho possível para o Haroldo. Aí nós chamamos o Jeter, e o Jeter também, nós estávamos conversando, que só foi possível essa interpretação do Haroldo, trazendo as cartas de Paulo para esse link com a doutrina espírita, porque ele fez a tradução diretamente do grego para o português. Porque, eu acho... não é, Jeter? Então, eu acho isso de fundamental importância, Cláudia, Rinaldo e todos que estão sintonizados aí, os internautas, porque realmente o Haroldo ele vem de um processo que não é de hoje. Ele realmente vem fazendo uma leitura aprofundada, né? Ele traduziu o Novo Testamento, olha só, né? E agora era inevitável que ele se debruçasse nesse desafio de trazer uma tradução do grego, porque o detalhe importante nesse aspecto que eu vejo, viu, Cláudia, Rinaldo e internautas,
é que o Espiritismo é que a gente precisa fazer uma visão abrangente, porque esse primeiro livro, Cartas de Paulo, ele está fazendo uma visão panorâmica, como ele mesmo diz, sobre as cartas de Paulo, e está trazendo, assim, informações valiosíssimas, preciosas, no sentido de como absorver esse conhecimento. Porque a gente precisa entender, primeiro, né, que a base disso tudo é a reinterpretação ou uma visão de profundidade, ela advém do Consolador, do Espiritismo. E o Consolador ele já mostra isso, né? Em algumas obras do Evangelho de João, mesmo da Cartas de Paulo, ele não separa as coisas. Nós precisamos entender que está tudo interligado, desde a Torá, Velho Testamento, Novo Testamento, o Consolador. Aliás, o Consolador é a profecia de Jesus, a promessa de Jesus, né? Se ele é a peça central do Novo Testamento e do Velho também, porque o Velho gira em torno de anunciar o Messias, que é Jesus. Ele vem, né? E isso é uma coisa que o Haroldo vai mostrar com uma clareza impressionante, porque todos nós falamos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus. E ele mostra que o que Jesus traz é o Evangelho de Deus. Ele, Jesus, é a mensagem viva. Né? É uma coisa muito interessante, mas estou falando demais. Mas é importante ter essa visão de contexto, porque aí você começa a ligar as coisas e entender o processo. Porque uma coisa é líquida e certa, né? Se você não tem uma ideia do contexto, ou seja, se você não sabe aonde você está, você não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, né? E o Haroldo nos traz a contextualização, né, desse sol que nos ilumina, que é Jesus, né? Não tem visão maior, a meu ver, de Jesus, desculpa, essa trazida pelo Haroldo. Uma coisa interessante, não saber de onde vem e para onde vai era como eu me sentia na Igreja Católica, ouvindo as epístolas de Paulo, porque a minha família é uma família católica. Minha mãe fazia novenas em casa, então eu fui me tornar espírita já adolescente para adulta. E toda a missa é lida uma epístola de Paulo. E eu nunca entendi o que era falado e aí quando eu li assim, né, depois que eu fui compilando e que o livro estava pronto e que você vai vendo essa conexão que o Jeter traz, que o Haroldo traz com maestria, porque ele traz de uma forma tão didática que a gente não tem noção do quanto ele estudou para ele chegar nas conclusões que ele nos traz, porque parece uma coisa tão fácil, depois que ele mostra para a gente, tão óbvia, que você fala assim, nossa, era isso. E você olha e fala assim, nem parece que assim que ele estudou muito, 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 muito. E foi para mim um desvendar, porque realmente eu ouvia as epístolas e não entendia nada quando eu estava na igreja. Lógico que ia com fé, mas eu não compreendia o conteúdo. Então, para mim, foi assim maravilhoso poder compreender a mensagem desse apóstolo. Porque então, é linda demais, não é, Jéter? E o Rinaldo também que leu, é algo assim. Tem partes que eu chego a chorar. De tanto que toca o meu coração. É lindo. Uma coisa curiosa, né? Diante de todo um universo cristão de estudiosos a respeito das cartas de Paulo. Então, tem muitos estudos em torno das cartas de Paulo, né? Porém,
há um certo consenso de que nem todas ele teria escrito. Primeiro, a gente vai entender, e o Haroldo mostra isso, que a gente precisa também buscar na nossa imaginação, imaginar o que seja a vida naquela época, né? Não tinha nenhuma tecnologia. A própria Torá era passada oralmente, quer dizer, eles tinham uma capacidade de apreensão mnemônica, né, fabulosa. Então, a gente vai sabendo de fatos, de eventos, e era muito comum, eles se reuniam e alguém pegava a caneta, escrevia, então o Paulo falava, provocava o outro dizia mais alguma coisa, então era quase como uma epístola coletiva. E há um estudo, quer dizer, há uma impressão, uma ideia, um certo consenso de que a epístola, a carta aos Hebreus, não teria sido escrita pelo Paulo, né? E é justamente isso o Haroldo vai mostrar, que somente o Paulo poderia ter escrito de próprio punho carta aos Hebreus. Por quê? Porque ele coloca ali todo um conhecimento. A gente precisa lembrar que Paulo, antes de ser Paulo, foi Saulo. Saulo era assim o suprassumo da raça, né? Um sujeito bem formado, família muito bem, estudava a Torá com o seu tio Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores rabinos da Torá. Então, ele estava se preparando para ser vamos dizer assim, um dos líderes do Sinédrio, que fazendo uma referência assim, mais ou menos atual, era o STF da época lá, você está entendendo? É lá que se decidia tudo, né? Em relação aos judeus, evidentemente. Então, olha só, ele vai mostrar que, e você citou alguma coisa já nesse sentido, Rinaldo, ele realmente, ao tomar o impacto da presença, de cair do cavalo mesmo, né? Como a gente brinca lá no seu primeiro encontro com Jesus, porque tem um segundo, né? O segundo que justamente é a orientação através do qual vão surgir as cartas, porque é o próprio Cristo que vai dizer para ele, né, se utilizar de um processo de comunicação que ia facilitar o trabalho dele, porque ele estava angustiado, muito angustiado, porque ele de alguma maneira, ele entrou de tal maneira na consciência dele a responsabilidade, porque hoje também é consenso dos estudiosos cristãos. Se não fosse Paulo, né, o cristianismo não seria o que é hoje, entendeu? Foi ele que, vamos dizer assim, tirou o cristianismo, o Cristo, do garrote daquele núcleo religioso extremamente judeu, né? Então, graças ao Paulo. Então, o Paulo tinha uma cultura que só ele podia ter escrito carta aos Hebreus, e isso o Haroldo traz para ele. Como diz a Cláudia, né? Depois que ele mostra para a gente, ele fala: caramba, só podia ter sido assim. Não existe outra explicação. Cláudio Jefferson, eu queria trazer uma coisa interessante. Eu queria trazer uma coisa interessante nesses comentários de vocês e na obra que a gente vai. E outra coisa que me encantou, viu, Cláudia? São letras garrafais, fantásticas. A gente faz. A leitura ser prazerosa, ser gostosa. Muito gostosa, né? Eu vou deixar você falar sobre essa questão, mas eu queria trazer salientar uma coisa importante para os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão
aqui com a gente, né? Boa noite da Silvinha, sala virtual de estudos da doutrina espírita, nossa querida Filomena, lá em Portugal, está aqui com a gente. Boa noite, minha querida. Ivan também. Boa noite, meu irmão. Que Jesus te abençoe, ilumine a todos nós. Olha, não tem como fazer essa interpretação da qual o Haroldo facilita para a gente, né? Porque primeiro a gente estava conversando nos bastidores, né? E a gente chegou a uma seguinte conclusão, né? De que o Saulo teve aos pés de Gamaliel e o Haroldo teve os pés do Honório de Abreu. Portanto, o Honório ele tinha essa metodologia porque ele entendeu a indicação que os espíritos deram a Kardec para que ele pudesse trazer, e ele traz brilhantemente, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no livro Céu e Inferno, a Gênese, né? Porque é dessas obras que Kardec começa a debruçar e poder dizer assim, porque na questão 628, os espíritos vai dizer a Kardec que faltava ao espiritismo, faltava nos ensinamentos do Cristo uma chave que pudesse interpretar o que ele estava falando. E aí Kardec, nesse pensamento dos espíritos, nessa indicação, porque os próprios espíritos vai dizer assim, ó, é com essa interpretação que irá descobrir e trazer algo muito interessante para a sociedade. E aí ele entende que é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação da obra, Kardec vai dizer que, diante de tudo o que está escrito, e a má interpretação de muitos autores sacros, faltava uma chave que pudesse trazer a interpretação à luz do Espiritismo. Portanto, aliás, o Haroldo utiliza desse recurso brilhantemente para facilitar a gente ainda, né? Tacanho ainda nesse entendimento de interpretar, porque você disse isso muito brilhantemente, Jet, e a Cláudia, vou deixar vocês falarem, que para se fazer uma interpretação da Torá e do Novo Testamento, é preciso, como diz o Honório, ir no lugar, a origem, quem foram as pessoas, né? De que forma ele interpretou, quais os recursos que ele utilizou, e com isso o Espiritismo vai trazer uma contextualização, uma interpretação um pouco melhor, que é o que eu acho bacana, esse link que o Haroldo faz, Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, fica uma coisa muito prazerosa e de fato, ele começa a trazer outra coisa que eu observei na leitura, a Cláudia vai me ajudar aí, e o Jet, é que o Haroldo ele começa a desmistificar alguns pensamentos da tradução. Porque quando ele traz da origem dela, que é do grego, se torna mais fácil a compreensão, né, Cláudia, né, Jet? Eu acho que uma das coisas mais belas que o Haroldo traz nessa tradução é quando Paulo ele se coloca como servo. Eu tive a oportunidade de ouvir o Haroldo falar que se Paulo tivesse encarnado nos dias de hoje, nós teríamos com certeza mais de 1 bilhão de espíritas, porque ele não mediria esforços para divulgar a mensagem, né? Porque assim, a mensagem para ele, que é o que ele traz, era uma mensagem viva. Não era uma biografia, era a mensagem viva de Jesus. Jesus era a mensagem, como diz a mensagem de Deus para nós. Então, se Paulo tivesse encarnado hoje como servo, ele faria de tudo. E é muito triste nós vermos hoje, nós estávamos conversando,
a apatia que se abateu no movimento espírita por causa depois do Covid. Nós vimos várias transformações. Como nós temos muito contato com centros, muitas vezes com livrarias, as pessoas falam para a gente assim: a livraria fechou, as pessoas não voltaram, os trabalhadores não voltaram, e a gente tem visto um desânimo muito grande no movimento espírita, às vezes pessoas que não prepararam sucessores, né? Porque quando você é um servo de Deus, um servo de Jesus, você não é dono de nada, porque a vida da gente é um sopro. A gente pode partir a qualquer momento, então a gente não pode estar numa tarefa como se nós fôssemos os únicos a exercer aquela tarefa. A gente tem que pensar como dividir aquela tarefa. E nós vimos em alguns casos pessoas que não voltaram para a casa espírita ou porque adoeceram ou porque desencarnaram. Muitas vezes as pessoas falam: eu estou perdida aqui. Vários depoimentos nós temos. Então, o que eu acho bonito na obra que o Haroldo nos traz é o quanto que nós ainda temos para estudar essa doutrina maravilhosa. Porque é uma doutrina de libertação, é uma doutrina consoladora, que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ela nos consola, é uma fé raciocinada. O Haroldo sempre fala muito isso, né? Aqui a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, essa visão que ele traz de Paulo como servo da mensagem de Deus para nós, de Jesus, eu acho que a gente poderia tomar isso como exemplo para que a gente possa não deixar a tristeza bater. A gente tem visto muito isso. O desânimo mesmo, tomando conta de alguns trabalhadores da seara espírita. Ô, Cláudia, Jesus tem falado com a gente todos os dias. Nas nossas aflições, como assim ocorreu com Paulo na igreja de Corintos, quando ele estava fechando e desesperado, porque, e agora? Já não tenho mais a mesma idade de ir até os nossos irmãos. Aí vem o segundo momento do encontro de Jesus para com ele. Portanto, nos momentos de aflição, ao invés de Paulo cruzar os braços e dizer: não tem mais jeito não, quem encorajou ele? Jesus. E Jesus testifica isso constantemente nas nossas vidas através dessas leituras que tenta reabastecer, nos animando a dizer: epa, eu sou imortal, vamos à obra, eu sou um cooperador, eu sou um servo, porque assim está dizendo. Se você pegar o Livro dos Espíritos, na questão 344, da volta do espírito ao corpo físico, lá no final os Espíritos vai dizer o seguinte: quando a criança chora, ela está anunciando mais um servo do Senhor na terra, mais um servo de Deus. Somos um servo de Deus, portanto, Cláudio, eu acho muito importante isso aí, porque a gente precisa ressignificar as leituras, e quando eu recebi, eu gosto de fazer isso, cheirar, ler, porque uma coisa que o Haroldo também disse é o seguinte: são letras mortas, da qual nós precisamos extraí-la para fazer com que ela seja viva na nossa existência, no nosso cotidiano. Eu achei isso fantástico, né, Jete? Então, isso que você está falando, Rinaldo, assim, essa realmente é um grande trabalho do Haroldo. É o que nós chamaríamos nos dias de hoje, e isso é um processo de, muitas vezes, a gente redescobrir um conhecimento, entender como ele, na verdade, surgiu, as conexões, né, e que nos trouxeram até aqui agora. Ele faz um trabalho de logística reversa, vamos dizer assim. Mas tem um detalhe importante, você citou aí alguma coisa sobre Kardec, sobre o Evangelho, a gente precisa lembrar, eu gosto de fazer essa distinção
de entender o Espiritismo, porque Espiritismo, né, para muita gente, acha que é uma grande novidade, né? E nos confundem com muita coisa, né? Mas, na verdade, o Espiritismo, o Kardec explica isso, né? Por que, que ele vai adotar o nome Espiritismo? Quando ele foi publicar, né, como a Cláudia, quando ele foi publicar lá atrás, ele precisa, de alguma maneira, vamos dizer assim, se inserir no contexto cultural da época. Havia um processo. Ok, ele teve que pôr lá filosofia espiritualista, ele vai explicar por que é livro dos espíritos, né? Então, ele começa a fazer. Mas o que é o espiritismo, na verdade? O espiritismo é o consolador prometido, né? E prometido por quem? Foi por Jesus, né? É necessário que eu me vá, mas eu vou pedir ao Pai para enviar o Consolador, que vai relembrar a minha mensagem. O Haroldo enfatiza muito isso, que vai relembrar a minha mensagem e ainda trazer chaves de compreensão. Por quê? Nós precisamos avançar muito em conhecimento, em experiência, em amadurecimento intelectual, emocional, uma série de outros, para poder entender até o passado. E agora o Haroldo está fazendo essa logística reversa, está voltando e clarificando tudo. Eu só gostaria de, assim, de uma certa maneira, me estimular a Cláudia, que eu fiquei assim com... Né? Eu entendo o que ela fala, eu também, em determinados momentos, eu fico assim, né? Quando essa realidade do movimento espírita. Mas tem um detalhe importante sobre esse aspecto, do qual nenhum de nós está, vamos dizer assim, ileso, fora dele, né? Nós estamos vivendo, como diz a Joana de Ângeles, na mensagem Grande Transição, estamos vivendo tempos anunciados e confirmados pelo Espiritismo, né? Então, o Haroldo viu, Cláudia, principalmente na obra O Apocalipse, ele vai enfatizar toda a importância da doutrina espírita também para compreender, né, esse planejamento estratégico da espiritualidade. Como diz os Salmos, há um tempo de semear, há um tempo de colher. Então, a gente está colhendo agora, né? E ninguém está... Só que nós, espíritas, eu diria, tem muito pouco vamos dizer assim, criar desculpas. Porque, realmente, por isso que eu digo que doutrina espírita é uma doutrina para corajosos. Gente que não fica mais apontando o dedo para os outros, assume o seu passivo e diz: Jesus, como você disse, é para tomar a minha cruz e te seguir. Estamos aqui. Estamos junto com Jesus. E o Paulo mais... Desculpa, Rinaldo. Você falou que o Paulo, mais do que ninguém, né, deixar o passado e seguir adiante, da onde porque se ele fosse culpar por tudo que ele fez, ele não teria feito as maravilhas que uma coisa importantíssima ele fez na divulgação que o Paulo faz e o Haroldo está demonstrando, e talvez talvez não, essa é uma das grandes missões do Espiritismo, é tirar Jesus da cruz, né, gente? Deus me livre. A gente continua pregando ele, e ele, sabe, a ressurreição sabe, a comprovação... A gente não pode contar, né, Jeter? Mas a parte da ressurreição das cartas de Paulo é belíssima, né? Linda, linda demais, né? A interpretação que o Haroldo dá da visão de Paulo, da ressurreição, é algo assim, muito tocante, é maravilhoso. Ele mostra, inclusive, o quanto o Paulo avançou na sua intuição, na sua compreensão do processo,
porque, claro, ele não teria palavras utilizadas pelo Espiritismo hoje, mas a ideia, porque é o seguinte, né? A ideia, conforme épocas, ela é vestida de maneira diferente, né? Então, o Paulo trouxe conceituações que são trazidas hoje através pelo Espiritismo, mas ele já lá atrás já tinha intuído por conta de todo esse trabalho que ele realmente magnífico. E o Haroldo demonstra isso, né? É emocionante, né, Cláudia? É lindo, é lindo, é lindo demais. Ô, Jete, Cláudia e meus irmãos, minhas irmãs, eu fico imaginando o trabalho de Paulo, né? Porque o trabalho de Paulo foi tirar da mão dos judeus Jesus crucificado. Porque se não fosse Paulo, e Haroldo apresenta isso, esse processo de inclusão, talvez hoje nós não teríamos o cristianismo que nós temos hoje. Porque Não, ele vai olha, dizer que... você está colocando, uma coisa, Reinaldo, que outro dia eu estava vendo aí uma referência a essa guerra que está acontecendo lá no Oriente e tal, aquela situação do Israel e o Hamas. E assim, muitas coisas a gente está ouvindo, né? Mas, por exemplo, né, os judeus, o maior prêmio que premia a inteligência humana é o prêmio Nobel. De cento e não sei quantos, eles têm mais de 100, né? Você imagina, porque é o seguinte, e o Haroldo traz isso daí com uma... Aliás, o Haroldo resgata também algumas coisas, por isso que o Espiritismo é uma chave de compreensão. O Haroldo se utiliza muito de uma obra primorosa, que é Paulo e Estevão. Perfeito. Né? Então, se a gente considerar que, veja bem, os primeiros a serem chamados pelo Cristo, quem foi? Os próprios judeus. Né? Foram convidados a reconfigurar, ressignificar o Velho Testamento. Não vim destruir a lei, mas um novo mandamento vos trago, que reúne toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer? Toda aquela conversação que eles tinham, né? Os rabinos, etc. e tal. Simplificou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eles ainda estavam, né? Porque foi um povo, eu não sei até quanto, né? Orgulhoso, porque foi escolhido, e foi escolhido porque era, inclusive, o povo monoteísta, eles tinham uma missão, falharam nessa missão, e Deus então vai falar, bom, já que vocês falharam, vou mandar alguém meu agora. Né? Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, vou mandar alguém meu, o Messias. Tanto é que quando João Batista faz ali como é que chama? O batismo, a voz lá diz, esse é o meu filho, etc. E tal. Como que é isso? Estou mandando ele aí. Né? Então, vejam que a gente precisa ampliar essa nossa compreensão disso tudo que a gente está vivendo. Então, você imagina se os judeus tivessem aceitado a Jesus, o que eles não teriam feito nesse mundo? Né? Para começar, eles estavam... Olha, o Saulo, e a obra Paulo e Estevão mostra isso. Ele estava entre a cultura romana e a cultura grega. Uma que tinha, vamos dizer assim, a sabedoria, outro tinha a força. Você imagina, faltava realmente a liderança espiritual. Porque o Saulo, se você for ver o Paulo e Estevão, ele começa nos diálogos, ele falava disso. Não, a gente precisa transformar os romanos e os gregos, né, que eram as referências. Um porque era força e outro porque era cultura. Né? Então, só que... E aqui que Jesus vai fazer? Vai pegar exatamente
o melhor exemplo da raça, o mais preparado, aquele que ia ser o chefão do Sinédrio, que era Paulo, e falar: vem cá, por que você está me perseguindo? Porque o negócio é outro. Claro que ele Outra falou coisa, assim, gente, né? Já estou brincando um outra pouco. coisa, gente, que eu vim refletindo, no bojo geral, nós cristãos somos gentios. Por quê? Porque nós não somos judeus. Sim, Porque se não fosse esse papel extraordinário que o Honório, o Haroldo nos apresenta de Paulo, um ser que despiu Jesus, trazendo ele para perto dele, procurando desmistificar o pensamento da Torá, dentro de uma compreensão holística e futurista, que só o Espiritismo daria, como o Haroldo traz para a gente nesse estudo, quando ele faz um link com o Livro dos Espíritos, quando ele faz um link com o Evangelho, quando ele pega um link da Gênese, ele sai permeando as obras, as cartas de Romano, ele vai trazer sobre... Outra coisa que você trouxe interessante, o próprio Paulo, porque ele mesmo escreveu em lágrimas Hebreus, porque ele conhecia a cultura hebraica. Ele conhecia. Os demais não foram inspirados, né? Estevão inspirou ele, outra comunidade espiritual inspirou ele, que ele foi ditando, mas é como Haroldo vai dizer aqui, ele tinha esse dever, esse compromisso com ele mesmo, dizer assim: eu vou me apresentar a vocês, irmãos. Porque ele chama os hebreus de irmãos. E como que Cristo me transformou, porque eu acho interessante nessa colocação do Haroldo, bacana. Espírito Jesus. Né? Ele traz isso aí, ele vai mostrar. Outra coisa que o Haroldo, vocês trouxeram aí também, mas é bom a gente intensificar. Ele vai... E lá em João, que a gente vai depois, né? Depois eu vou ler ele aqui, que vocês mandaram para a gente, João 1 e 2, Jesus vai dizer: eu não vim falar de mim, eu vim falar do meu Pai. Eu vim testificar o que meu Pai quis que eu falasse e vivenciasse. Portanto, o Haroldo tem uma clareza de mostrar de que Jesus é o Evangelho de Deus para nós. A mensagem viva, né? Viva, porque ele traz com uma propriedade que é como a Cláudia... Quando eu comecei a ler aqui os 5 primeiros capítulos, eu mandei logo uma mensagem para ela: menina, estou aqui encantado com a obra. Eu, antes de encerrar, a gente colocou aí, o site Hiper. Faça propaganda aí, Cláudia. Você que é a editora. A editora fez um presente para quem está acompanhando a gente ou quem vai assistir a live nos próximos dias. Até o dia 26 agora, de novembro, vai estar vigente o cupom de desconto Amigos15, tudo em maiúsculo, que você ganha mais 15% de desconto no site hiperlivros.com.br. Quem está no exterior, que eu vi que tem pessoas do exterior, não tem como mandar o livro físico, mas você pode ter acesso através da Amazon, do e-book. É o mesmo conteúdo do livro físico. Perfeito, gente. 5 minutos, divido aí para vocês dois. Cláudia, querida, gratidão pela sua generosidade, pelo seu carinho, pela sua disposição e atenção para comigo, um desconhecido. Porque o seu contato chegou de Saulo, mas não é o que se foi transformado em Paulo. O seu contato veio através dele, e aí fui fisgado
pelo um grupo que eu participo também com a sua apresentação desta obra magnífica. Eu recomendo que compre. Vale muito a pena você ter uma obra que facilite o entendimento. É claro que o Haroldo ele não vai esgotar aqui as cartas de Paulo. Ele fala que é um voo panorâmico, ele fala, esse volume 1 é um voo panorâmico para você entender o pensamento do apóstolo Paulo. Esse é o volume 1, né, Cláudia? Para que ele possa se aprofundar agora realmente nos versículos mesmo das cartas, né? Mas para isso ele precisava dar o panorama de como que era o pensamento do apóstolo. As conexões, né? Isso. As conexões com a doutrina espírita, porque é a luz do espiritismo, né? Eu agradeço a você, Cláudia, agradeço por tudo e vamos, com o decorrer do tempo, esse ano não dá mais, mas o próximo ano vamos ajustando aí o nosso tempinho. E, Jete, agradeço por você ter me apresentado essa figura aí, ilustre, Jete, aí, um coração generoso, grandioso também, que contribuiu muito com o que o Haroldo trouxe, porque, como você disse, se sem Saulo, sem Estevão, Paulo não seria ele, sem o Jete, talvez você não conseguiria desenvolver o trabalho, querido. É com você nada aí. Disso. É com nada você. Disso, Reinaldo. Na verdade, eu, a Cláudia e o Luiz, a gente faz uma parceria que, assim, com certeza, nossas almas não se uniram por acaso. A gente vem realizando muitas coisas juntas, já fizemos muitas coisas juntas, e com certeza continuaremos fazendo. Mas a gente faz, por que a gente faz? Porque a gente é motivado por essa doutrina transformadora, a gente hoje, graças a ela, entende as nossas próprias vidas, as nossas relações, e a gente só quer mesmo valorizar cada minuto das nossas encarnações aqui, né, com todos aqueles que acabam se relacionando conosco. Você é uma dessas pessoas. A gente precisa valorizar muito esses contatos que nos enriquecem, e porque nós todos precisamos, sim, né? Como diz lá o Evangelho, tem uma hora que a gente precisa dizer sim, sim, não, não. Né? Não tem meio termo. E graças a todos nós estamos aqui dizendo sim, sim a Jesus e tentando seguir-lhe. Né? É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Gratidão, viu, Reinaldo, pelo convite. Gratidão ao Jeter por aceitar também o convite de estar aqui hoje e por essa oportunidade que possa ser um momento de retomada do movimento espírita, que as pessoas possam sentir a necessidade do quanto essa doutrina é maravilhosa, do quanto que ela precisa ser estudada, para que nós possamos levar esperança para o mundo. Eu acho que é uma doutrina da esperança. E, através das obras, nós vamos aumentando o nosso conhecimento para que a gente possa levar esperança ao mundo. Muito obrigada, Reinaldo. Eu só para fazer um fecho, desculpa, a sua fala, Cláudia, me fez lembrar uma coisa importantíssima, a meu ver. Né? O Haroldo vai resgatar no Livro dos Espíritos uma resposta, dentre as respostas às perguntas feitas por Kardec, tem uma que quem assina a resposta é Paulo, o apóstolo. E o Haroldo vai mostrar que nessa resposta dada a Kardec, a conexão com todas as cartas que ele escreveu lá atrás. Olha só. É isso aí, gente. Eu estava lendo hoje, amigo, que ele vai resgatar cartas de Paulo. Podemos assim dizer, do sofrimento eterno. Aí Paulo faz o comentário, acredito que seja em cartas aos Hebreus ainda, não sei se não é essa aí. E aí ele vai, São Luís Kardec faz uma pergunta na 1008, São Luís responde, mas na 1009 quem vem responder é Paulo.
e aí o Haroldo vai fazendo a conexão. Fantástico, isso é maravilhoso isso aí, né? Ó, o Jaime Ribeiro aí, meu amigo, vamos ver se você vem aqui também, né, Cláudia? Vamos trazer esse povo para também é autora aqui da editora. Você vê, eu sou muito abençoada, Rinaldo. Vamos trazer esse povo só tenho pessoas aqui, maravilhosas. Vamos trazer o menino tem o Zé de Luca, né? Ele, o Adailson também, e esse povo aí, vamos trazer ele próximo ano, vamos fazer uns agendamentos aí, Zé. Vamos trocar figurinhas e vamos ajustar aí. Tem o Demar, que tem inúmeros, não dá, eu ficaria um programa só falando dos autores. Não, a gente vai ter fantásticos. A gente vai ter 2024 para trazer esse povo para cá. E aí a gente vai ajustando aí o tempo dele com o tempo da gente enfim, e fazer o trabalho. Jeto, meu amigo, eu queria um favor seu. Diga. A Cláudia fez a abertura, rogando a misericórdia divina para com todos nós. E como tem a rogativa, nós só temos o que agora? Fazer a nossa prece. Agradecer. A gratidão. Mas se a gente recebe bênção, a gente tem que agradecer. Sim, a ele sempre. que é o dono da vida, né? Sempre. A gente pede muito, precisa louvar mais e, como você disse, agradecer sempre. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida e desse momento que nos reuniu a todos, né? Agradecemos ao nosso Mestre Cristo Jesus por trazer-nos o Evangelho, esse roteiro de luz que trouxe, né, com um grande exemplo de amor, de caridade para conosco, de compromisso e dever com o Pai, transformando-se em nosso Salvador, nosso Libertador, e agora estamos compreendendo o nosso Regenerador, né? Então, gratidão a Ti, ó Cristo Jesus, que possamos cada um de nós, pedindo forças e energias para tomarmos cada um de nós a nossa cruz e seguir-te os passos. Nós pedimos então a bênção de Deus, de Jesus, e agradecemos. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo no coração. Obrigada. Deus nos abençoe sempre, viu? Fiquem com Deus.